Cursinho top, mais pedida do YouTube, Ecas plástica do conector quadrado. Eu trouxe esses dois modelos aqui, ó. Esse aplicado nos Scanias, na parte do truque, faz suspensor e suspensão do truque. E esse modelo aqui é da tração. Qual que é a diferença? Uma entrada, uma saída para as bolsas da tração. Essa já tem uma entrada e duas saídas. Uma faz bolsa, a outra faz suspensor pneumático. A gente vai colocar o foco na manufatura dessa daqui, ou na remanufatura. E a gente vai deixar isso aqui de lado. Por quê? O que é a diferença entre uma e outra? Somente essa flange de alumínio aqui, ó. Tá? Vou colocar ela mais aqui, ó. Somente a flange de roscas. A bobina é igual, a carcaça é igual, a montagem é igual, o reparo é igual, é tudo igual. Só vai mudar a parte de alumínio. Se caso, porventura, você tiver uma válvula dessa revisada e chegar da tração, você simplesmente só tira a tampinha da tração, põe no truque e bota o caminhão para rodar. Ah, eu não quero fazer isso, então põe um tampão aqui num canal que não vai ser usado e bota para rodar também, tá? Acho prudente vocês deixarem o mais original possível quando for fazer uma substituição de uma pela outra. Então, tira a tampa da tração, bota no truque e vice-versa. Se for colocar a da tração no truque, pega pelo menos a conjuntinha, a tampinha de alumínio, instala na válvula que você vai aplicar no truque e deixa ela original. Fechou? Então, deixa essa aqui de lado e vamos para cima dessa daqui, que são 3 saídas. Eu prendo aqui na parte de alumínio. Torque 30. Lembrando que aqui, como é uma carcaça plástica, o parafuso é soberba. Aquela roscona bem comprida, tipo rosca de parafuso de madeira, sabe? Então, isso aqui, cada virada é um avanço gigantesco. Então, isso aqui é um parafuso soberba. Beleza? Detalhe importante na montagem. Cuidar com o aperto. Não exagerar no aperto. Encostou, tá apertado. Não precisa ficar com medo que vai soltar que não solta. Então, anelzinho de vedação embaixo da tampa, a bobina, os 3 núcleos embaixo da bobina. Por se tratar de uma válvula de 3 elementos, tem que ter os 3 núcleos. Independente se naquela da tração ou nessa do truque, vai ter os 3 elementos. Saca o primeiro núcleo com o corpinho magnético interno. Show de bola. Tem um macete aí, tá? Na hora da montagem eu vou explicar para vocês. Macetinho da hora. Para quem usa bobinas chinesas, bobinas importadas. Qual é o macete para que essa bobina importada dure o mesmo tanto que a original, tá? Seguindo aqui a desmontagem, tem mais 2 parafusos aqui no topo, que daí a gente vai para a parte inferior da válvula. Lembrando que essa parte aqui, essa válvula é praticamente inteira de plástico, o único componente metálico vai ser as molas e as arruelas de vedação, tá? Então, contracapa e a placa de cima. Vamos virar de ponta cabeça. Prendemos aqui pelos fixadores, para ficar com um ponto de tensão bem bacana distribuído. E a gente começa a tirar aqui a tampinha. Eu gosto de tirar da ponta para o centro. Daí eu tenho a distribuição de carga no centro. Então, na ponta eu tiro os 2 aqui, ó. E daí venho no centro, aliviando a carga da mola. Show de bola. A gente não tem perigo de quebrar carcaça, não tem perigo de espanar rosca. Então, seguindo aqui a desmontagem, a gente vai ter o primeiro canal, que é a entrada de ar, que é o número 11, mola fraca. Nos canais de saída, 21 e 23, mola forte. Por que é isso, Alex? Vou explicar para vocês agora. No canal de entrada, o ar ele vem do sistema pneumático na base desse conjunto de vedação. Então aqui nós temos carga pneumática, ele faz também a contenção, a pressão em cima da arruela para ajudar na vedação, né? Para manter isso aqui vedado, então não precisa ser uma mola pesada. A partir do momento que esse pistão abre essa válvula de vedação aqui embaixo, essa arruela de vedação, o ar passa para a flauta. E quem segura essa carga pneumática, daí sim são as molas pesadas aqui, nas outras arruelas de vedação aqui embaixo, tá? Então aqui tem que ser pesada, porque ela não vai vedar o ar que vem da bolsa, ela não vai deixar o ar que está entrando na flauta da válvula passar para a bolsa. Então por isso tem que ser mola pesada. Mola fraca, porque já tem ar pressurizado aqui, e as molas fortes para esse ar, quando tiver isso aqui atracado, não sair indevidamente para as bolsas, tá bom? Então,
Continuando aqui a desmontagem. Aqui estão as duas arruelas excêntricas aqui para apoio das molas. E aqui eu vou dar uma batidinha aqui, ó, para sair as arruelas de vedação. Isso aqui é uma arruela metálica com uma borracha fundida no topo, ok? Então isso aqui que faz a vedação da parte de pressão. Agora aqui, o grande X da questão, muita gente quebra aqui, eu também já quebrei. Já fiz essa zica aqui. Então aqui no tubo de exaustão, a gente prende ela aqui, ó, de topo, tá? Eu vou pegar um alicatinho de pressão. E aqui, ó, nessa parte estriadinha, nessa parte do topo aqui do tubinho, a gente vai rotacionar aqui até ele vencer a trava. Parece que quebrou não, mas é que escapou dos dentinhos. Então, a travinha, ela fica nessa parte aqui da válvula. Eu vou pegar aquela que está montada ali para vocês darem uma olhada. Então, tá aqui a válvula. Isso aqui, ó, é um degrau que faz o travamento desse tubo de exaustão. Então, vocês torcendo aqui com cuidado, não conseguiu girar, pega uma chave de fenda, empurra essa trava aqui e termina de rotacionar. Então, livrou esse dente aqui, trava aqui embaixo, livrou o dente, vocês vão tracionando eles para cima. Que dele já libera o acesso ali para a gente seguir com a desmontagem. Então aqui a gente vai pegar. Outro vídeo os caras zoaram comigo que eu estava batendo com alicate, agora eu vou bater com martelo, né? Então, show de bola. Então a gente já termina de sacar aqui. Esse aqui é o tubo de exaustão. A gente tira esse material aqui que é o silenciador, lá na cesta. E, consequência, aqui atrás, o diafragma tapa-pó. Então o ar sai pelo centro, a aba do diafragma abre. Caso ele entre numa enchente, num lugar alagado, ou enfim, essa diafragma sem o avanço do ar, ela se fecha. Aí não entra água, não entra umidade dentro da válvula e também nenhum tipo de sujidade. Então, isso aqui a gente vai deixar guardado. Em alguns reparos, vem aquela gachetinha ali. E daí a gente vem aqui, saca ele aqui, que esse aqui ele desmonta. Lá dentro tem uma travinha, tá? Eu não lembro agora se o reparo da Farge vem, que eu vou usar Farge nela. Então eu não vou desmontar agora, tá? Se caso vier, a gente tira aí a trava e a gente troca o diafragma. Fechou? Vamos tirar a peneira aqui, ó, da rosca. Peneirinha de proteção, para não vir detrito aqui na parte de vedação. E agora a gente desmontou tanto a parte de exaustão quanto a parte de vedação. Agora a gente vai sacar os pinos acionadores, tá? Então, esses pistões de acionamento, a gente vai prender aqui na morsa. E com um guiazinho aqui a gente vai empurrar com a mão. Nunca batam nisso aqui. Como é um plástico seco, recebeu pancada aqui em cima, ele parte esse centro aqui e quebra o pistão, tá? Então nunca bata, nunca dê porrada. Sempre carregar, não saiu na mão, põe na prensa. Devagarinho, com totozinho, com calma ali, solta na prensa e a prensa faz o trabalho dela sem nenhum impacto. Não pode ter impacto aqui, tá, pessoal? Fechou. Vamos pro próximo, do meio. E o último. Fechou. Cada corpinho de vedação, cada corpinho tem os seus anéis O-rings de vedação. Então, isso aqui tudo vem no kit de reparo. Já na desmontagem, a gente vai fazer um teste preliminar na bobina, para ver se a bobina não está queimada. Nesse caso, já estiver queimada, na orçamentação aqui já você já pode orientar o teu cliente, o dono do caminhão, o que for, para dizendo para ele que a bobina está queimada e vocês precisam colocar uma bobina nova. Vou pegar o multímetro e já volto aqui. Então fechou. Multímetro ligado. Deixa eu tirar essa máquina daqui. Dá para pegar a tela aí? Consegue pegar? Então aqui, ó. Aqui nós temos os 4 pinos da bobina. Eu vou me referenciar por essa daqui para não atrapalhar ali o vídeo. Então o pino 4
é o comum de todos os fechamentos. O pino 4 vai estar, você olhando na morsa, com a bobina para cima, é o de baixo aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Então ali é o pino 4. A gente tem que encontrar 3 núcleos de 75 ohms. Ó. O primeiro deu 76,6, está dentro da tolerância. Entre 72 a 78, até uns 80, 81 vocês podem liberar, tá? O segundo pino, 74,3. E o terceiro pino, 75,2, tá? Então os 3 núcleos estão ótimos. Eu vou pegar essa daqui só por farra, para ver se tem algum núcleo queimado, para que vocês também possam ver uma bobina queimada. Então, ó, aqui já peguei uma bobina queimada. Então o pino 4, com o pino 1, eu não tenho resistência nenhuma, ó, que está queimado. Com o pino 2, eu já tenho uma resistência de 75. Com o pino 3, eu tenho também, ó, um problemão. Bobina também dando um valor muito, e tipo assim, absurdamente fora do contexto ali da resistência, ó, tá? Então também é a bobina que está com defeito. Um núcleo queimado totalmente, o outro núcleo com um pouco de resistência, porém um número absurdo, e apenas um núcleo dentro da faixa de resistência. Essa daqui tem que trocar a bobina e o reparo, tá? Então, isso aqui a gente já pode passar para o cliente que está com problema na bobina. Já essa outra que a gente decidiu desmontar, está perfeita, a bobina está boa. Dá para a gente seguir só com a troca de reparo. Então assim, pessoal, por se tratar uma carcaça de plástico, e a gente está vendo aqui, ó, que ela está bem sequinha, não tem óleo, não tem graxa na parte externa, eu já vou para a microesfera e já vou tirar essa sujidade aqui no jato de areia. Mesmo vai valer para esse tubo de exaustão, para essa parte aqui. Lembrando que o jato de areia é muito abrasivo, é uma lixa, né? É uma lixadeira pneumática, digamos assim. Então, nos topos de sede de vedação, a gente recomenda ou tampar com uma fita, tá? Ou na hora de jatear, cada dedo da luva, você tapar uma sede, ó. 3 dedos, jatei aqui. Virou de ponta cabeça, cada dedo aqui da mão, ó, com a luva do jato, por aqui. Beleza? Da outra parte, como é uma parte de vedação, a gente não recomenda jatear. Então, aqui que tá cheio de terra, ó, tá vendo essa terra aqui? A gente vai fazer uma raspagem. Uma raspagem aqui, ó. Uma prévia de limpeza. E aí a gente já vai seguir para a cabine de jateamento. Que aí a gente tem um melhor acabamento e aparência ali na hora de vender a peça. Fechou? Então, bora para a ação. E vamos que vamos. Então, pessoal, eu vou posicionar aqui as peças que eu vou colocar no jato. Isso aqui não precisa. E parte de parafusos, eu costumo, né, colocar isso aqui, ó, que daí a hora que eu vou fazer o jato aqui, eu já consigo pegar ele junto com o parafuso. E também evito que se acumule areia na rosca do parafuso. Porque é muito ruim quando a gente vai colocar um parafuso e tá cheio de areia no espaço da rosca. Então a gente coloca todos os parafusos aqui e entra na cabine já com todo o cuidado do mundo. Então vamos lá. Aquela parte daquela placa ali, ó, essa plaquinha, que eu vou pegar 3 dedos da luva aqui, ó, vou tapar eles ali e bora soltar o jato nele. Mesma coisa pro outro lado, ó. Colocamos os 3 dedos aqui, ó. Beleza, galera, depois que saiu do jato, como nos vídeos anteriores que vocês veem, né, que vocês assistem, vai para lavação. Pesada. Vamos que vamos.
Continuando aqui então, ao treinamento. Todo lavado, todo prontinho para montar. A gente vai para organização aqui na bancada. Vamos limpar bem a mesa aqui. Lembrando que essa mesa que eu gravo o vídeo aqui não é a mesa de desmontagem. Eu estou usando ela porque é mais fácil. Então, a gente vai economizando tempo aqui nessa manobra de mesa para mesa. Primeiro passo aqui, ó, a gente enrola o silenciador, né? É um material plástico aqui desenhadinho para fazer o silenciamento aí da descarga, para não ficar aquela descarga muito aguda. Então, faz um... Aí. E crava ele lá dentro. Show de bola. Essa peça aqui, ela vai aqui, por trás. Sempre esse teste é importante fazer. Colocar e ver a vazão da descarga. Se estiver muito ruim de vazão, pode ser que o diafragma, aquele vermelhinho, dilatou, ele não está abrindo. Então é o momento de vocês trocarem aquele diafragma. Eu até coloquei ali antes da hora, que geralmente eu nunca troco, né? Nunca troco aquele diafragma, porque eu não lembro se vem ou se não vem no reparo. Agora a gente vai tirar a prova real. Caso vier, a gente já tira de volta lá e troca aquele diafragma. Separa tudo aqui de uma maneira mais organizada possível. E a gente vai iniciar a montagem dela. Eu vou lá buscar o reparo no estoque. E daí aqui vai ter um macetinho show de bola aqui para vocês não sofrerem mais com as bobinas paralelas que mal é aplicado, não dura muito tempo ela queimar. Volta a queimar. Vou lá buscar o reparo. Vamos lá então. Peguei o reparo, demorei um pouquinho. Achei ele no estoque. Só que era um reparo que já estava violado. Eu vou terminar de tirar os componentes aqui para ver se não está faltando nada. Se estiver faltando alguma coisa aqui, eu tenho ali os velhos ali preservados, eu vou usar alguma coisa do reparo velho. Então o reparo Farge é o 50125-2, o código dele, tá? Suspensão ativa Mercedes Scania. Dentro do reparo, a gente vai ter toda a parte de vedação. Vamos tirar todos os anéisinhos ali, para não deixar nenhum fora. E ele também manda os núcleos, ó. Manda todos os núcleozinhos. Porém, o que eu faço aqui, cara, com isso aqui? Não quer dizer que foi um erro de engenharia da Vabico, nem nada. Mas eu percebi no meu dia a dia que essa mola aqui da Farge é muito fraquinha. O arame da Farge é bem mais mole do que o original, então isso aqui não vai funcionar, tá? Mas independente, eu já não ia usar isso aqui mesmo, tá? O que eu faço aqui? Os núcleos daquelas moduladoras, né, das válvulas ECAs antiga, que não tem esse rebaixo no topo aqui, que não tem esse usinado, tá? Trabalham muito melhor com as bobinas paralelas, ou as originais também. Elas duram mais. Não fiz nenhum curso em Harvard nem nada para detectar isso aqui. Foi experiência vivida mesmo, tá? Então a gente coloca esse núcleo da ECAS antiga, que é do conector redondo, na quadrada, a gente tem menos aquecimento de bobina. Talvez por conta da área do pescoço, tem aquele vão ali, aquele fresto onde não tem indutância magnética, tá? Talvez sim, talvez não. Pode ser que eu esteja enganado, mas todas as bobinas importadas que eu usei o núcleo com o material mais preenchido aqui, né, mais uniforme, sem esse rebaixo, parou o aquecimento e parou a queima da bobina. Então, eu sempre sugiro colocar o núcleo antigo no lugar desse moderninho. Isso aqui é muito bom para as bobinas que têm a resistência um pouco mais baixa, 45 ohms, 40 ohms, que está na tampa da caixa dos iShift, dos iStronic. Esse corpinho aqui funciona muito bem. Já nas ECAs, que a resistência é mais alta, porém precisa de mais corrente, com o corpo anterior, o antigo, trabalha melhor, tá? O detalhe que eu faço, eu guardo esses núcleozinhos, né? Sempre que eu não preciso trocar das ECAs antigas, eu vou guardando. Então eu tenho um pacote cheio lá. Só que eu coloco essa mola que vem no núcleo original. Eu tiro essa mola aqui e coloco a molinha do original. Transfiro de lugar a mola. Beleza? Vamos partir para cima aqui.
Então a mola a gente tira pelo topo, tira essa mola pesadinha aqui do núcleo e usa a original. A gente pega aqui o início da mola e arrasta ela para fora do núcleo ali, ó. A gente arrastou, vem rodandinha ela aqui, ó, até sair a molinha. Que a molinha ela é um pouquinho mais leve do que a outra, tá vendo? O arame é bem mais fino, ok? Então a gente coloca no núcleo antigo para ter menos aquecimento da bobina. Aí com isso a gente tem maior durabilidade das bobinas paralelas. Beleza, pessoal? Então a gente faz isso para garantir longa vida aí da válvula. Porque às vezes eu já peguei caso aqui na Freno que eu troquei uma bobina paralela, peguei inclusive da Farge. Tá? A gente sabe que é chinesa, a gente sabe que é importado. E a gente montou com o reparo, né, que vem com o perfil aqui com o corte, com esse núcleo que tem o corte aqui, com essa seção. E não durou 3 meses a operação da válvula e ela vem em garantia. Vem em garantia, bobina queimada. E a gente, poxa, cara, queimou bobina. Ah, a gente até reclama lá com a fábrica, né? A gente fala lá pro Marcos, lá pro Ramassotti. Ó, Marcos, queimou muito cedo aí a bobina. A gente fala até com o representante aqui de Curitiba, que é o Isair. Ó, Zazá, as bobinas não tá aguentando. Só que com o dia a dia, eu fui vendo e fui fazendo os experimentos aqui e testei aplicar o núcleo antigo, porque me veio na cabeça, poxa, a bobina com o núcleo antigo, com aquela do conector redondo, com a mesma resistência, com a mesma característica de indutância, etc, 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 nunca queima uma bobina de conector redondo. É muito raro queimar uma bobina. Muito, muito, muito raro. A gente tem válvulas aí antiguíssimas do conector redondo e não queima a bobina. Não queima. É impressionante. É coisa assim que você fica de cara. E essas do conector quadrado, por muito pouca coisa, tá vindo queimada, tá? E é um dos grandes problemas dessas ECAs do conector quadrado é vir a bobina queimada. Então, seguindo aqui na montagem, coloca todos os O-rings. O reparo da Farge tá bem bacaninha, a borrachinha bem feitinha, bem legalzinha mesmo. Nessa aplicação aqui tá top. Não só nessa, né? Tem outras aplicações que a Farge tá dando show de bola. Até teve uma crítica também referente ao vídeo da Global, aquela que eu quebrei a carcaça. O Juliano me pegou e falou, porra, Leleco, você é foda também, né, cara? Você nem usa mais o meu reparo e tá falando do meu reparo no vídeo. Realmente, até tem que pedir desculpa pra Farge aí. Eu peguei um reparinho recentemente aí da Global, por envio de uma peça do Isair aqui da Vedacom. E, cara, pensa num reparinho que tá maravilhoso, tá muito bom. O conjunto de travas da Farge tá top. Colocou a quinelato no bolso sem nenhum esforço. Então eles acertaram perfeitamente naquele reparo, ó. Parabéns para vocês. Nota 10. Vamos continuar aqui com a nossa montagem. Então, seguindo aqui. Nesse conjuntinho, a gente vai colocar as borrachinhas aqui, tudo bem bonitinho, bem alinhadinho. Vamos ver se bate aqui as vedações para a gente usar totalmente esse reparo. Ele tem um pouquinho de dificuldade para entrar essa guarnição aqui, mas nada que um santo riscador aqui não ajude. Aí. Maravilha. Tem um pouquinho de interferência aqui, ó, nessa parte aqui, que ela tá um pouquinho mais gordinha, mas vai que vai. Entra bem. Ó. Perfeito. Assentamento top. Aqui na gaiolinha de baixo. Bem desenhadinho, bem legal. Show de bola. E na parte inferior da carcaça, que é a parte do ar contínuo aqui. Então, vou colocar todas essas vedações primeiramente para agilizar a montagem. Ótimo. E aqui, esse anelzinho aqui que eu achei que não casou com a bobina, né? Esse aqui vai lá embaixo. Ah, tá aqui, ele daqui, ó. Aí, meu querido. Joia, veio top. Top, 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 top. É que faltou uma peça aqui, pessoal. Tá aí, faltou uma pecinha. Tá lá no lavador. Vamos pegar ela aqui.
Voltando aqui então, achei a bendita, estava lá escondida dentro do jato de areia. Então, seguindo aqui. Aqui o anelzinho, que é a vedação da base dos núcleos. Perfeitamente encaixado, ótimo. Vamos agora começar a montagem da parte inferior da válvula, que são aqueles elementos que eu expliquei para vocês, das arruelas metálicas com a base de borracha. Então, as três são iguais, vai uma em cada alojamento. Nas duas, que vai as molas pesadas, vai essas arruelas que servem como guia de sustentação, porque ela tem um ressalto aqui, ó. Então, independente da posição da borracha, ela consegue movimentar a base para melhor vedação. Então, nos dois canais 22 e 23 vão essas arruelas plásticas com esse balanço. No canal de alimentação no 11 não vai nada, vai só a mola fraca. Beleza? Ponto importante, como a válvula ela é com parafuso soberba, para a gente desmontar, a gente pode usar a parafusadeira sem problema nenhum. Porém, para a gente montar, eu recomendo montar com a chave manual, para que vocês consigam pegar o início da rosca. Vou achar a Torque 30 aqui, achei. Para a gente poder pegar ali com a sensibilidade da mão ali, o início da rosca, né? Se caso começar a pegar rosca torto, você segue abrindo uma nova rosca numa rosca que já existia. Então, eu venho aqui, ó, com a mão. Quando a gente erra o início da rosca, ela abre uma nova rosca. Então, eu volto para trás até fazer o tec, que ele encaixa um dente com o outro, tanto do parafuso quanto da carcaça. Aí fica perfeitamente montado. Tá? Então, isso aqui eu gosto de montar na mão. Então, encostou, não precisa carcar torque aqui não. Isso aqui é o limite. Parafuso soberba, com a área plástica lá bem agarradinho. Pouco aperto, ó. Apertou, já era. Não precisa mais do que isso. Muita gente vem aqui com carcaça espanada, mas por exagero, né, de aperto. Isso é material plástico. Ó. Apertou, tchau. Agora a gente vai montar a parte superior, tá? Aí que precisa de graxa, né? Que são corpos que se movimentam. Tem que engraxar tanto no centro de cada conjunto, quanto na extremidade aqui do pistão. Beleza. Aí aqui também é muito bom passar a lubrificação, porque daí ele vai se espalhar ali por todo o O-ring. Os dois corpinhos que impulsionam lá a arruela de borracha do 22 e do 23 não tem mola de retorno. Já o da entrada tem a molinha de retorno, tá? Então a molinha de retorno e o pistão da entrada. Esse aqui é o pistão que, quando ativado, movimenta-se e faz o fluxo passar para a parte de baixo da válvula, para a parte da flauta ali. E quando é desativado, a mola ejeta ele para cima e abre o canal de descarga. Essa é a função desse pistão aqui. E as duas demais, quando isso aqui está acionado, vem um outro comando e abre aquele canal que precisa ser alimentado, deixando o fluxo correr para o serviço dele, de alimentação das bolsas. Então, sigamos aqui então a montagem. Aqui, encaixadinho aqui. Vamos seguir os guias aqui, ó. Aqui nós temos um pininho guia e os dois guias aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos um guia, dois guias e o pininho guia. Esse pininho vai encaixar no furinho e os guias aqui no rebaixo. Então, essa é a primeira parte. A outra parte, a gente tem mais um pino guia aqui e um pino guia aqui. Então, a gente tem a parte inferior aqui desse guia e lá na ponta o outro rebaixo do guia, tá? Então não tem como montar ao contrário, beleza? Feito isso, monta os núcleos com as molinhas encaixando dentro, ó, tá? Fechou?
Um pouquinho de graxa na parte do O-ring. E eu costumo colocar eles aqui, ó. Os 3 aqui, seguindo o mesmo alinhamento aqui da montagem. Fechou. A última parte é a tampinha. E aí a gente vem com os parafusos. Só encosta. E a gente acopla os demais parafusos. Beleza, levando o aperto cruzado até o ponto de aperto final. Mesma coisa, sentiu um aperto bom na mão, não precisa seguir apertando para não espanar a carcaça de baixo. Fechou, pessoal? Então aqui é delicado o negócio. Ó, fechou, 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 e aí sai conferindo. Um a um, para ver se não largou nenhum frouxo. Todos apertados. Vamos para a inserção do tubo de exaustão. Abre bem a morsa. Prende a válvula. Um pouquinho de graxa aqui onde vai entrar o silenciador. E também não é exagero passar graxa no silenciador. Tá? Acho bacana entrar bem lubrificadinho. Então, a gente vai colocar a trava para cima, tá? Para baixo ela bate na carcaça, então a trava para cima. Leva o elemento até o fundo da carcaça e rotaciona ele, até a trava aparecer aqui. Então aqui não vai sair, porque ele está na base aqui do encosto, então ele não tem como escapar daqui. Fechou? Feito isso, a gente finalizou a montagem. E agora eu vou passar um outro macete do que acontece no caminhão, né, em alguns casos quando a válvula está com a descarga obstruída. Tá? Acontece muito aquele diafragmazinho que a gente comentou, dilatar, ou por conta de alguma partícula da bolsa de ar lá do caminhão, ela vai se deteriorando conforme o uso, vai ressecando e vai soltando partículas ali de borracha e vai causando entupimento da descarga. Esse defeito no caminhão se apresenta da maneira seguinte: quando o cliente bate o botão do erguedor de eixo, ele vai fazer o balanço, ele vai injetar na bolsa da suspensão do erguedor de eixo e baixar o ar da suspensão. Então ele faz o balanço, vai esgotando a suspensão e injetando no erguedor de eixo. Cada comando tem uma fração de tempo para fazer essa ação. Então ele manda um comando para esvaziar um pouco a suspensão, depois ele corta esse comando e manda um comando para encher o bexigão do levante do eixo. Então ele vai fazendo isso num determinado tempo. Passou esse tempo, aonde parar o eixo erguido, parou. Tá? Não tem como erguer mais do que aquilo. Então, tem muitos casos que o eixo, quando num caminhão está original, levanta até o topo. E aí, de repente, esse movimento de topo vai se perdendo. Ele não consegue chegar no topo onde era originalmente lá o caminhão quando saiu de fábrica, digamos assim. É porque está tendo obstrução na exaustão. Então, no tempo de exaustão das duas bolsas da suspensão do truque, ele está muito lento o fluxo de escape aqui da descarga, tá? E não faz o movimento que tinha que fazer, não eleva o eixo. Não quer dizer que tem pouco ar na bolsinha do suspensor, quer dizer que não conseguiu ter exaustão suficiente nas bolsas da suspensão. Então esse é um defeito crônico quando a gente vê que está muito para baixo o eixo da linha de topo do erguedor de eixo, a gente já pode pedir para o mecânico, tira essa válvula e repara, faz a reparação. Porque você não vai só tirar o tubo de exaustão e limpar. Porque você está perdendo uma mão de obra, você pode fazer a manutenção dela geral, beleza? Agora, dito essa dica, corta essa dica, vamos lá para o teste na bancada, fechou? Seguindo aqui com a bancada, tá? A gente vai alimentar as 3 roscas, a gente vai ligar 3 conexões aqui nas roscas M22 e seguir com a alimentação da válvula.
vai estar descrito na carcaça 11, 22, 23. 11 é alimentação, que está a mola... Quer pegar para perto? Então, 11 é alimentação de ar, que está a mola pequena, e as duas molas de saída, que são as pesadas, 22 e 23. Então, no 11, eu vou ligar uma alimentação de ar. Eu vou pegar ali do L7, que vai ser o meu manômetro 7. 22, para ficar lúdico, eu vou colocar o 2, manômetro 2. Daí fica condizente lá com a bancada. E a saída 23 no manômetro 3, tá? O cabo que a gente vai usar é o cabo ECAS simples, 2 ou 3 núcleos, conector quadrado. Eu já passo o código desse cabo para vocês. Caso, né, vocês não tenham esse cabo, Alex, eu não tenho, mas eu tenho da ECAS dupla. Pode ser também, tá? O código do cabo ECAS simples 2 ou 3 núcleos quadrado é o 0002, 0002, tá? Vai usar a tomada e a conexão dela. Ah, eu não tenho esse cabo, mas eu tenho o da ECAS dupla do conector quadrado. Também dá. É o código do cabo 0003, porém o conector que está escrito descarga, vocês não vão usar. Desculpa. É o conector que vocês vão usar, tá? É o conector que tem etiqueta descarga. Os comandos na bancada e os comandos do multiteste serão os mesmos, tá bom? Então, a gente vai conectar o cabo dela mesmo na tomada multiteste. Isso vale para todo multiteste portátil, independente se é bancada, se é multiteste full touch, é universal, seja o que for. Alimentamos a válvula com pressão máxima da bancada. Comando da bancada vai ser chave para o VCC. No multiteste universal e full touch, mesma coisa, chave para o VCC. Tecla on-off, que no caso do multiteste universal e o full touch é a tecla C1. Para o lado B ligado, para o lado A desligado. Na bancada está on-off. On ligado, off desligado. Fechou? Então, C1 para o lado B no multiteste, na linha multiteste. E aí, no multiteste é o C2. C2 para o lado A é o mesmo que o T1 da bancada. C2 para o lado B é o mesmo que o T2 da bancada, tá? Então aqui na bancada a gente tem o mesmo conjunto de acionamentos dos multitestes, beleza? Então C1 para o lado A, quem tem multiteste, vai dar o corte da alimentação da flauta. C2 para o lado A eu esvazio M2, C2 para o lado B eu esvazio M3. Na minha bancada, ligo ON, T1 libero M2, T2 libera M3. Desligo OFF, T1 libera, né, a descarga do M2 e para o T2 descarga para o M3. Fechou? Isso vai valer para qualquer aparelho, até para os multitestes tradicionais que tem o push button. O mesmo elemento do push button é a chave on-off. Então, imagine que eu apertei o push button aqui, ó, liguei essa tecla. Aí nós temos no C2, lado A e lado B, liberando para as bolsas. Tirei o dedo do push button, ó. Aí, com o movimento do C2 para o lado A e para o lado B, eu esvazio as bolsas. Beleza? Então, o teste da válvula está perfeito. Qual que é os elementos de observação aqui? Ligado, eu inflo a bolsa e eu inflo a outra bolsa. E com ele desligado, ou seja, sem o push button ou C1 para o lado A, a gente não pode ter perca de pressão nas saídas. Se tiver perca de pressão, conferir vazamento, conferir montagem, conferir vazamento na bancada e assim por diante. Fechou? Feito isso, tá com a válvula pronta para ser instalada. Valeu? É nóis. Siga a gente, compartilhe o vídeo. Isso aí é importantíssimo para mim, para aqui, para toda a nossa equipe, para motivar a gente a pegar conteúdo que nem esse e levar para vocês aí de maneira gratuita. Valeu? Abraço do professor. Tamo junto. Tchau.